4, né? Alcançando. Falando que tá a postos, eu tô esperando ela pedir a solicitação. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Já tava ficando aqui ansiosa. Eu pensei que a conexão não tava dando. Não, deu certo. Enquanto você não aparecia, eu deixei a luz de fundo desligada, porque senão ela fica com aquele foco de luminosidade. Vocês estão conseguindo me ver bem? A claridade está boa? Tá bom, tá dando pra ver bem, sim. Então, eu estava falando antes de você chegar, estava falando que você está fazendo todo esse trabalho de resgate, né, de ajudar as mulheres a resgatarem essa feminilidade, né, esse retorno. Uhum. E dentro de toda a feminilidade que a gente vive, né, a questão do relacionamento conjugal é um dos auges aí dessa expressão dessa feminilidade. Então, eu conheci a Rafa, por acaso, na casa de uma amiga querida que a gente tem em comum, lá em Curitiba, quando o nosso carro quebrou. Então foi uma alegria. É uma alegria estar aqui com ela também. Algumas pessoas não me conhecem, né? Eu sou Mariana Citelli. Eu sou casada há quase 15 anos, tenho 6 filhos, né? E trabalho bastante com essa questão da orientação familiar, do coaching parental e principalmente focando nessa questão dos casais, né? Porque eu acho que a vida familiar ela começa com a boa estruturação do casal e daí se expande. Então, queria que você agora se apresentasse, Rafa, pra gente poder começar. Bom. Bom, eu sou a Rafaela Campos, então, sou aqui de Curitiba, né? Sou casada há 12 anos e agora mãe de 4, né? Alcançando a Mariana. E, bom, a gente se conheceu. A gente se conheceu, né, na casa de uma amiga aqui em Curitiba, assim, e a gente, né, as duas, todas ali no encontro de homeschooling, né? Então, o meu trabalho aqui no Instagram, né, eu comecei faz 10 meses com esse perfil e foi, na verdade, uma maneira de compartilhar a minha experiência do meu retorno ao lar, né? Então foi uma descoberta em todos os campos e principalmente na questão do relacionamento, né, com o marido. E aí, quando surgiu essa oportunidade de a gente falar sobre essa conexão com o marido, eu achei super importante, porque tanto as minhas alunas do meu curso, como as meninas que me seguem, sempre mandam perguntas e falam que não é tão simples, né, esse retorno ao lar, porque depende da relação com o marido, né, e não é só a aceitação do marido. Ou do marido falar, não, tudo bem, eu vou assumir as despesas de casa, conta comigo. Envolve um todo, né? E aí a gente começa a notar que essa questão da conexão do relacionamento entre marido e mulher, aí o retorno ao lar afeta muito, porque é a questão financeira, que muitas vezes, né, abate. É a mulher que às vezes já não se cuida mais tanto, né, como ela se cuidava quando ela trabalhava fora. E aí isso também mexe no relacionamento. Às vezes os dois chegavam do trabalho e as crianças já estavam cansadas, então iam dormir e os dois tinham tempo para conversar. Hoje em dia ela está super cansada por causa da rotina em casa e aí às vezes não conseguem conversar. E essas coisas vão afetando, né? Então eu achei super pertinente. Porque eu falei, bom, a Mariana tem todo o conteúdo aí também para falar, né? E a gente poder ir colocando as peças, né, nesse quebra-cabeça que muita gente fala, perdi a conexão, né? Mas não é só assim, né? Jogar tudo para cima. A gente pode ir colocando, encaixando as coisas no seu lugar. Sim. Uma coisa que me chamou bastante atenção, realmente vendo também as perguntas, né, da Rafa, das perguntas que a Rafa recebia, me chamou a atenção justamente nessa, né, de, olha, perdi a conexão com meu marido e a intimidade conjugal fica prejudicada com isso, né? E principalmente nessa fase, nesse momento de entrega.
Então eu pensava exatamente sobre isso e eu falava assim, gente, que idade tem essa pessoa, né? Que idade tem esse casal? Então, primeiramente, você imagina, às vezes, um casal mais sênior, né? Pessoas de mais idade. E, na verdade, não. São pessoas que estão na flor da idade, no auge de suas vidas aí, matrimoniais, estão com filhos pequenos. E você percebe essa desconexão. Então, o que eu ficava pensando era justamente, falei, gente, mas a atração do homem com a mulher é uma coisa tão forte que só o fato de estarem os dois juntos já gera uma vontade, já gera essa atração, né? Porque isso é uma coisa muito forte mesmo. É um instinto muito primário, mas que ele é elevado, né? Então, foi exatamente por isso que eu resolvi conversar com a Rafa, né? Porque eu fiquei pensando, gente, o que leva, né, essa apatia? Isso que você falou, às vezes, essa pessoa que está em casa não está se cuidando tanto, mas tem algumas coisas de fundo que a gente vai estar falando aqui agora que vão levando esse distanciamento do casal, que começa não só na relação conjugal, ela começa muito antes, ela vem muito antes da relação conjugal, porque essa relação ela seria o cume dessa entrega do amor. Só que se esse cume está prejudicado, significa que todo o caminho que a gente tem para chegar a esse cume também está prejudicado, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, nessas pessoas. Se é difícil realmente, já que é uma entrega de amor, é uma entrega de corpo e alma, quando você perde essa conexão, essa entrega fica muito prejudicada. Só que também isso gera uma bola de neve, né? A falta do relacionamento afetivo, digamos assim, do casal prejudica a relação conjugal e a falta de relação conjugal prejudica a afetividade do casal. Então, cria um ciclo vicioso, né, que a gente vai estar falando aí, e a gente vai estar justamente vendo alguns motivos que levam a isso, né? Então, conversando com a Rafa, a gente estava trocando uma ideia. Algumas coisas são mais fáceis de se resolver, porque elas ou são, né, por exemplo, causas biológicas. O que seria uma causa biológica por uma apatia sexual, por exemplo? Questões hormonais, né, às vezes de gestação, às vezes de menopausa, às vezes de próprio estresse mesmo, né, mas seria assim, a questão hormonal, a questão biológica entraria também toda a parte nutricional, às vezes uma má nutrição, às vezes uma carência de alguma vitamina pode levar esse excesso de cansaço, né? E o biológico, que é o mais comum, seria exatamente o cansaço físico. Não é falta de amor, não é falta de atração, é puro cansaço. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Rafa. Isso, foi o que a gente estava conversando, né? E essa questão biológica, a gente vê assim, é muito importante, a primeira coisa de tudo, fazer realmente uma investigação com o médico, né? Pedir no mínimo uns exames, quando vê que tem alguma coisa estranha, o que a gente diz assim, não ficar procurando coisa onde não existe, né? Às vezes, eu acho que tem mulher que já começa com aqueles pensamentos, meu marido não tá me procurando, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa acontecendo, será que ele deve estar, né, interessado em outra pessoa? Ou principalmente as mulheres que retornam ao lar ficam preocupadas com as mulheres que trabalham com o marido, porque acham que por elas estarem em casa perderam o interesse. E o que eu sempre falo, não importa se você está em casa ou se você é uma diretora de empresa, né? O valor que seu marido vai dar para você é o valor pelo aquilo que você é, né? Não por onde você está. Então, começou alguma coisa errada, que, como você falava, é algo muito primário, é muito natural. Se não está acontecendo, a primeira coisa é buscar ajuda médica. E aí, ajuda médica é o quê? Falou, não, vou fazer um check-up, no mínimo, para ver se está tudo certo, né? Principalmente nós mulheres, assim, que tem questão de tireoide, que pode afetar, né? A questão da alimentação. Tem realmente gente que tem que mudar totalmente a alimentação, né? Ter uma alimentação realmente mais saudável, cortar muitas coisas para poder melhorar. E aí, porque melhora o hormônio, e aí melhora também a questão da relação, né? Então, a primeira coisa, eu acho assim, que é fundamental é buscar uma ajuda para fazer uma investigação, para ver como é que tá.
E não ficar colocando, né, minhoca na cabeça, pensando coisa que... Porque realmente a questão biológica é uma das grandes causas e a gente não dá importância para ela. E pensando assim, né, nessa questão biológica, que seria uma coisa mais pontual e mais fácil de se resolver, né, algumas das causas também, e principalmente delas, elas passam por uma questão emocional, né? E aqui, quando a gente está falando numa questão emocional, eu queria frisar assim, gente, para os casos extremos de abusos, de violência, isso realmente, assim, são casos que precisam de ajuda externa, precisam de todo um apoio. E eu não estou me referindo a esses casos que são extremos, mas eu estou me referindo geralmente àquele casal que tinha uma certa conexão, mas foi sendo consumido pela rotina, foi consumido pelo peso das crianças, do trabalho, né? Essa rotina que vai minando aos poucos, né? Não estou pensando nesses casos extremos que realmente precisariam de uma atenção especial, né? Mas toda uma questão também, a questão emocional, pensando, voltando e fazendo o link para esse lado biológico, quando a gente fala de esgotamento, assim, um dia está cansado, tudo bem, né? Mas que se isso se torna uma rotina, esse cansaço pode estar sendo uma fuga. E se tem esse cansaço pode estar sendo proveniente de um desequilíbrio de atividades que esteja sobrecarregando um dos cônjuges. Então, assim, um dia, dois, às vezes um período específico tem aquele esgotamento e, portanto, toda a relação fica prejudicada por conta desse cansaço físico, é uma coisa. Quando isso se torna uma constante, seria questão de se perguntar o porquê desse esgotamento. Então, primeiramente, esse esgotamento, isso que eu falei, poderia ser por um desequilíbrio entre as tarefas de casa. Eu penso, por exemplo, numa mãe de família que cuida das crianças, que cuida da casa, às vezes trabalha fora, e às vezes um marido que não está tão presente, tá? Então pensando nesse esgotamento. E daí a gente vai para as partes emocionais que realmente podem ser a base, que é uma insatisfação sexual, né? Então essa pessoa, no momento dessa entrega, ela quer se doar, ela quer se entregar, ela vai com uma expectativa e essa expectativa é frustrada. Não uma, duas, mas sempre. Então, toda a questão emocional, ela entra com essa questão da falta de respeito. Às vezes, não estou falando assim de um abuso, mas a falta de detalhe, a falta de demonstração da afetividade, né, que acontece, e simplesmente, principalmente, ressentimentos mal resolvidos. Essas coisas elas vão gerando uma camada, uma parede de concreto entre o casal. Então, a gente pode estar falando um pouquinho delas. O que você acha sobre isso, Rafa? Qual a experiência que você tem em relação a isso? Então, Mari, nessa questão, até essa parte emocional que eu sinto que mais se perde a conexão é quando se nota que cada um está caminhando para um lado. Parece assim. E aí, quando eu volto a dizer das mulheres que optaram por ficar em casa, né? Quando se toma a decisão, eu sempre falo que é importante que seja tomado junto com o marido, né? Que por mais que seja um grande desejo, enquanto não esteja de acordo com o marido, que não se faça, né? Tem que ser uma decisão tomada em casal. Por quê? Para que, primeira coisa, que nunca se jogue na cara um do outro depois, quando venham as dificuldades, né? E que se lutem juntos. Por quê? Não, eu acho que a desconexão começa, aí parece assim que tá tudo normal, tá tudo correndo bem. Por que houve a perda de conexão? Porque cada um tá caminhando para um lado. A gente vê que, né? Mas não estão os dois, né? Ele fazendo a parte dele de trabalhar, ela fazendo a parte de cuidar da casa, de estar cuidando dos filhos. Não parece que, assim, superficialmente tá tudo bem? Mas no dia a dia, nos detalhes, cada um foi indo para um lado e houve essa separação. Né? Então, aparentemente, estamos casados, está tudo certinho, mas cada um está caminhando para um lado. Né? É como se o casal tivesse dentro de uma barca e um deles ficou com o pé na beira. E a barca está querendo ir para mais a mar adentro e um está com o pé na beira ali, não está indo. Né? Então, não se caminha juntos.
né? E aí, no que se perde essas pequenas coisas? Primeiro, falta de reconhecer um ao outro. E reconhecer como? Eu reconhecer o esforço do meu marido no fato de ele estar trabalhando, né? E ele reconhecer também as minhas pequenas conquistas e as coisas que eu faço em casa. Ah, mas não está cada um no seu ofício? Não está cada um cumprindo o seu papel? Tá. Só que, gente, nós somos feitos, né? Nós fomos feitos para amar e ser amados. Então, assim, a gente não vai sempre estar satisfeito falando assim, não somos robôs, né? Para falar, cada um está cumprindo o seu ofício e está tudo certo, a gente está contente desse jeito. A gente é feito de detalhes. Então, a mulher com o esposo, na hora de receber o marido em casa, a forma como eu recebo ele. E assim, aqui eu digo, por mais cansada que a gente esteja, por mais que você não deu tempo de passar um batom para receber o marido, mas a forma como a gente recebe faz toda a diferença. E aí o marido vai reconhecer que por mais que você tá com aquela cara de cansada, mas o jeito como você acolheu ele a chegar em casa faz toda a diferença. Né? A gente sempre escuta por aí, assim, né, mundanamente falando, assim, porque a mulher é como um fogão a lenha que demora para ser aquecido e o homem é como um micro-ondas. Gente, isso pode até ser a gente falando assim, animalmente falando, né? Mas a gente está falando aqui de matrimônio, a gente está falando de homem e mulher que se amam e o amor é alimentado como uma plantinha, a gente tem que ir alimentando ela, regando aos poucos, né? Então, até porque o ato conjugal dentro do matrimônio é o que diferencia de um ato de um animal, né? É um ato de entrega entre um e outro, é um ato de amor realmente, aonde sim a gente pode gerar vidas, mas gerar vidas de um amor, né? Então, por isso tem que ser alimentado sim durante ao longo do dia. E aí é a forma como a esposa recebe, né? É a forma como a gente trata. Se o marido chega em casa e só encontra a mulher rancorosa, reclamando de tudo, né? Porque tá faltando água, porque eu tive que fazer uma comida mais simples aqui porque tá faltando não sei o quê, e ela tá fedendo gordura e aquela coisa, né? E aí o marido também já chega, você acha que ele vai se abrir? Você acha que ele vai se sentir acolhido? Vai conversar com alguém? Né? Vai se fechar. Ele está com problemas no trabalho, não se sente na liberdade para dividir, para conversar, para desabafar um pouco. Ou deve estar também vendo que o planejamento familiar financeiro da família está com algum problema e que ele precisa da ajuda da mulher nessa questão também, e aí precisam conversar, mas como que ele vai sentir abertura para conversar se a mulher também não dá abertura? Então, são pequenos detalhes do dia que se a gente vai perdendo a conexão nessas coisas, aí sim, cada um vai caminhando para um lado e vai se perdendo a conexão num todo, né? E por mais que venham a ter a relação, né? Aí sim, como que vai ser uma relação de entrega, né? Como que vai ser uma relação de... Se a gente está tão longe, né? Pode ser que aí o corpo ali tá junto, mas o coração tá muito longe um do outro, né? Então são nesses detalhes que a gente vai alimentando a conexão. Isso que você falou é uma coisa bem interessante, né? Duas coisas, né? Isso que eu li hoje, achei uma analogia tão perfeita para o casamento. Ele comparava o casamento a um harmônio. Não sei se vocês sabem, um harmônio é um instrumento musical, é um instrumento de teclas, mas ao invés de ser instrumento de corda, ele é um instrumento de sopro, onde os pedais, você pedala, movimenta um fólio que vai soltando as notas musicais. Então, eu tenho um harmônio aqui em casa, então ficou muito gráfico para mim. O que acontece? Quando você aperta as teclas do harmônio sem pedalar, ele não faz som nenhum, parece um instrumento quebrado. Só que à medida que você vai pedalando, você consegue tirar a melodia do instrumento, né? E isso que você está falando realmente parte todo por um cuidado da mulher ao receber, né? Todo um cuidado dos detalhes da casa, que muitos desses detalhes passam pela mulher, sim. Mas aqui eu também queria levantar que, assim, o relacionamento é uma coisa de dois, né? E, biologicamente falando, homem e mulher têm uma estrutura diferente, né? Então, se fosse falar unicamente de forma biológica e fisiológica, um homem, para ter uma ereção, ficar excitado, ele leva 2 segundos depois de um estímulo visual. Isso é comprovado cientificamente. Então, assim, às vezes, pela dificuldade de comunicação, ou às vezes até por essa dificuldade de recepção
em relação à mulher, esse homem acaba sendo, como faz parte da fisiologia masculina, ser mais carnal. E a mulher faz parte da fisiologia da mulher ser mais emocional. E onde está a beleza? A beleza está nesse equilíbrio. Só que, assim, a partir do momento que você tem cada lado, cada gênero, digamos assim, puxando para o seu lado, esse equilíbrio tende a ser difícil se não tem essa harmonia que você estava falando. Mas uma das coisas, por exemplo, que ainda que para o homem a atração sexual seja uma coisa mais forte, né, mais volúvel, assim, e a resposta também seja mais rápida, aí você falou, parece um animalesco, tirando essa questão do animal, é uma fisiologia como ela funciona. Então, tem que ter esse equilíbrio, onde eu estava vendo, por exemplo, para uma relação sexual, para essa conexão começar, para a mulher, ela começa muito antes. Uhum. É uma preparação de um dia e, às vezes, de vários dias na semana. Então, a mulher, ela parte, por exemplo, ela precisa se sentir querida, ela precisa se sentir amada para que ela possa amar, né? E ainda que ela ame em gestos, esse amor, essa combinação desse amor que seria a entrega do corpo, a entrega de si mesmo, ela vai depois que essa mulher se sente acolhida de alguma forma. Então, aqui, né, eu estava vendo, assim, tem um livro que ele relata de como é importante essa afetividade demonstrada não só no momento do ato sexual, né? Ele passa simplesmente pelo cortejo e pela ternura que um relacionamento conjugal precisaria ter, uma casa, um lar, digamos assim, né? Porque ele começa com toda essa construção dessa entrega, ela começa com pequenos detalhes, isso que você estava falando, não só da mulher para o marido, mas do marido também para a mulher. E acho que às vezes aqui quando a gente fala numa dificuldade de relação sexual, geralmente a mulher ela tende a ter uma maior dificuldade nessa entrega do que o homem. O homem geralmente chega a um orgasmo com facilidade. Só que a beleza do ato conjugal, do relacionamento conjugal é tanto que, assim, o homem por si só, mesmo chegando ao orgasmo, ele não se satisfaz tanto quanto se ele estiver satisfazendo a esposa. Porque o ato, ele não é só carnal, ele não é só genital. Ele é alma e corpo. E essa alma, ela transcende. Então, eu acho que é aqui que também começa toda uma questão de ressentimento quando, digamos assim, essa preparação, esse prelúdio, né, como dizem, não acontece de fato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falando, eu estava lembrando de uma coisa que eu li, que o Sérgio Morcelli, esposo da Bruna, né, ele postou essa semana, ele colocou limpando o banheiro para a Bruna. E aí uma pessoa mandou pergunta para ele, falou assim, você sempre limpa o banheiro? E daí ele contou que teve um final de semana que a Bruna estava fazendo um curso, ele ficou sozinho com os meninos, e aí ele se deu conta do quanto a Bruna trabalha, né, ficando sozinha com as crianças, e aí ele resolveu sempre que pudesse ajudar ela em alguma coisa, né. E é isso, né, é isso que eu falo assim, do marido reconhecer na esposa, né. Claro que tem aquilo que eu estava falando da mulher, da forma de receber, de tratar e tal, mas quando o marido reconhece, né, na esposa, eu sei que assim, pode ter, mas ela faz todo dia, parece que ela se satisfaz fazendo tudo isso, que ela está realizada com tudo isso, mas o menor esforço que ele reconhece ou que ele se esforça, isso é quase que afrodisíaco para a mulher, né? E eu dizia isso assim porque teve várias vezes eu já vi por aí um post dizendo assim, que homem lavando a louça atrai a mulher, alguma coisa assim. Gente, isso é verdade, é fato, mas por quê? Porque ela se sente amada, porque ela se sente realizada. Então, uma mulher que fica ali, né, com aquilo na cabeça e no coração, pensando,
como meu marido me protege, como meu marido me cuida, como meu marido me valoriza, né? É mais fácil de você, né, alcançar realmente uma verdadeira satisfação dentro da relação, porque você sabe que o seu marido você quer satisfazê-lo e sabe que ele vai se satisfazer te satisfazendo, né? Não sei se deu para entender todo o raciocínio. Sim, mas essa questão do cuidado além do corpo, né? Eu não sou só um corpo, Isso. eu estou muito além desse corpo e, portanto, esse cuidado em relação à casa, em relação aos filhos, essa preocupação compartilhada, isso deixa, digamos assim, a mulher mais tranquila para ir além, né? Isso, e isso tem muito mais peso do que se chegasse e falasse assim, olha, a minha responsabilidade é essa, e você, marido, você vai ficar responsável do lixo, do não sei o quê. Não, isso não tem graça, isso é matemática, sabe? Tá, pode até fazer, não tem problema nenhum. Mas aquela coisa que você não espera, né, e que você é valorizada e que você é reconhecida, ele tem muito mais valor, te faz se sentir muito mais amada do que isso, né? E até assim, tem gente que fala, mas eu me sinto valorizada quando recebo flores, quando, né, recebo presente, alguma coisa assim. Mas essas coisas se compra, né? É diferente do que você saber que o seu marido, ele não limpa banheiro todo dia, né? Então você sabe que para quem limpa todo dia é uma coisa, para quem tem prática, para quem não tem, a gente sabe que é um esforço, né? Para quem não lava a louça todo dia, né? É um esforço. Então, é esse ato de sair de si e valorizar o ato do outro, né? E valorizar a ação do outro. Vai além do que você simplesmente passar um cartão e adquirir alguma coisa, entende? Não sabe que isso que você está falando está um pouquinho relacionado a todo esse... Isso, assim, eu vou comentar só por alto, mas eu acho que tem todo a ver, toda essa questão, isso falou, às vezes um presente, às vezes alguma coisa que faça, né? Está relacionado às linguagens do amor, né? De como cada pessoa recebe essa maneira de ser, como ela percebe a demonstração de ser amada, vai um pouco por isso, por aí. Mas o que é interessante, do que você falou que eu queria comentar, é o seguinte, né? Digamos assim, um casal que está se atritando, um casal que está em crise. Primeiro vem as críticas, as acusações e as cartas à mesa, certo? E depois vem, na verdade, às vezes, um ressentimento que precisa de um pedido de perdão. E esse pedido de perdão, ele também precisa ser genuíno. Mas o que você comentou aí desse reconhecimento é exatamente assim, quando para casais que estiverem nessa situação de crítica, de atrito, reconhecer o esforço que o outro está fazendo, ainda que não seja exatamente como você gostaria ainda. Por exemplo, se um dos dois tem o hábito de deixar a toalha molhada em cima da cama e isso irrita o outro ou a outra, né, o cônjuge, perceber assim que de 5 vezes que a pessoa deixou a toalha em cima da cama, elogiar essas 2 que ela não deixou, porque é um ponto de luta. Às vezes é difícil para essa pessoa também, né? Então isso que você falou está relacionado a toda essa ternura de diminuir, né, diminuir a carga, aliviar a carga um do outro, recuperar, né, devolver o eu que você deu para o casamento. Isso eu achei bem interessante também, essa ideia. Quando a gente se casa, a gente entrega o nosso eu para a pessoa e a pessoa entrega o eu dela para nós. Então, cada um cuida do eu do outro. A partir do momento que a gente começa a puxar o nosso eu de volta, é quando os atritos começam a acontecer. É quando eu quero que a minha vontade prevaleça, eu quero que a minha opinião prevaleça, eu quero que a minha forma de arrumar, educar, ou o que seja, prevaleça. E isso acaba tendo uma ruptura. Mas pensando, por exemplo, o quanto isso pode prejudicar realmente a vida conjugal, seria, assim, tentar realmente essa questão de amenizar a situação, né? Um dos conselhos que eu sempre vejo aí é que, assim, toda a questão da crítica, é muito fácil criticar. Só que se você atrelar a crítica elogios, para cada crítica que você for fazer, você tem que fazer 5 elogios,
Primeiro que é mais difícil, porque você tem que pensar nos elogios. Segundo, que cria um hábito, às vezes, de preparar aquele terreno para que aquela pessoa receba aquela crítica. E por que isso está relacionado, principalmente, à entrega conjugal? Porque a mulher, basicamente, funciona dessa forma. Uma mulher ressentida, uma mulher que está chateada, magoada, ela não quer se entregar, ela não quer ir para a cama com o marido. Simplesmente ela não quer nem ver a pessoa pintada de ouro. Então, a partir do momento que tem uma mágoa, tem uma crítica, primeiro, é fundamental que conversem. Segundo, criar mecanismos para que haja uma conversa, para que percebam o problema, que peçam perdão de forma genuína para que essa entrega aconteça. Só que, às vezes, a ordem se altera. E é aí que gera grande confusão, né? Porque às vezes, precisa de forma mais ativa toda essa questão sexual do que o outro. Não que os dois não gostem, mas toda essa questão, por exemplo, do marido, do homem, né? Geralmente é o homem que tem um desejo mais sensível em relação ao sexo, não que as mulheres não gostem, não apreciem, mas é uma coisa que muda muito o humor. Então, por exemplo, um casal que está distante, né, estão sem ter relações vários dias, isso começa a pesar emocionalmente, digamos assim, mais para o homem do que para a mulher, entendeu? Só que às vezes essa mulher ela não quer se entregar justamente porque ela está magoada, ela está ressentida, ela não se sente valorizada. Pareceu um grilo aqui de todo tamanho. Desculpa, gente. Levou um susto. Mas então um pouco isso, quando você tem essa mágoa, esse ressentimento, quando essa parte afetiva da mulher não está sendo suprida e ela se entrega nesse ato conjugal, ela se sente usada. Ela se sente cada vez que isso acontece, isso cria mais ressentimento ainda, porque ela vai em busca de uma coisa, essa coisa não se realiza ou se realiza de forma muito biológica, sem esse envolvimento emocional. Ela se sente usada e à medida que isso se repete, isso gera uma repulsa. Ela não quer mais esse tipo de relacionamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele tá ali. Tá ali ainda. Assim, uma coisa que eu queria complementar, né, Mari, do que você falava, esse reconhecimento, né, que eu tinha comentado um pouco antes, mas também da compreensão, né, de ambas as partes, né, mas a compreensão, principalmente da mulher, da questão de que coisas que podem afetar emocionalmente ela, além do dia a dia. E aí o que pode ser, né? Às vezes são necessidades que ela tem, pode ser materiais ou pode ser espirituais, muitas vezes, e que não estão sendo atendidas. Isso faz com que ela se feche. Então, às vezes, ela pode até pensar, não, né? Posso me entregar para o meu marido, posso estar com o meu marido, mas quando ela não está bem totalmente, isso vai afetar. E aí vira essa bola de neve, né? Que você falou. E aí também questões que ela pode trazer junto com ela, questões da história dela, né, da história ou da família dela, ou às vezes até o esposo pode trazer também histórias da família que não se abrem, mas que estão afetando a relação do casal. E aí, não que necessariamente um tenha que se abrir para o outro e contar coisas do que aconteceram, não isso. Mas quando se vê que um ou outro não conseguiu se entregar totalmente na relação, procurar entender, né, compreender e dar um tempo e dar os meios um para o outro para se ajudar. E eu acho que é aí que está a beleza do matrimônio. Que matrimônio que não se cresce junto, né, não é matrimônio de verdade, né? O casal ele tem que crescer junto. As pessoas quando falam assim, eu tenho 5 anos de matrimônio, eu tenho 10 anos, você tem que ver que teve uma diferença, né? Que teve um desenvolvimento. E aí eu acho que é aí que está o detalhe. Só que no ato
conjugal, se dá isso que um ou outro não ficou bem, né, que não se satisfez, ou que aconteceu alguma coisa, que, enfim, é importante essa delicadeza de trato, né? E aí é de procurar compreender muito bem o outro e dar os meios. E por que eu digo isso? Porque às vezes o marido pode ser, por exemplo, o fato dele ser o provedor da casa, o fato dele ser o responsável, né, da casa. Se ele talvez não está conseguindo cumprir alguma coisa que ele sabe que é a missão dele, isso vai afetar também, né, na entrega dele. A mulher às vezes pode estar com alguma coisa, né, o fato às vezes de não estar conseguindo ter alguém para compartilhar as coisas, as dificuldades dela na vida como mãe, ou na vida como dona de casa. Parece bobo, parece simples, mas alguém que vai se acumulando dessas preocupações e preocupações com a própria missão que você tem consciência, e aí não necessariamente um ou outro vai ter que se abrir, né? E aí não adianta um ficar perguntando para o outro, o que eu te fiz? O que está errado, né? Porque não é bem um ao outro que tem que conversar, né? Mas você tem que dar os meios para que a pessoa busque ajuda, né? E tenha ajuda. E aí, quem sabe, a esposa tem um grupo, né, de amigas de confiança, ou tem um diretor espiritual, ou tem um padre. E principalmente o marido, né? Nesse caso, também está com alguma dificuldade porque não consegue cumprir a sua função como pai mesmo dentro de casa, né? E tenha quem possa orientar, quem possa ajudar. Porque as pessoas às vezes acham que é muito automático, que essas coisas não acontecem, né? Chegou de noite no quarto, tudo isso se esquece. Não esquece, está acumulado, né? E aí precisa, né? Quem sabe depois sim, com alguma ajuda, se consiga conversar juntos os dois e chegar não num consenso, mas chegar num equilíbrio ali, né? De talvez um poder pedir ajuda ou pedir perdão, mas que isso pode afetar muito. Isso que você comentou, né? Eu queria comentar aqui da gente, assim, as crises são inúmeras, a gente já citou alguns motivos aqui, né, que partem pelos motivos biológicos, os emocionais geralmente são os mais difíceis de resolver, porque às vezes há uma dificuldade até de entender o que está acontecendo, né? Às vezes, isso que você falou, um marido que é provedor da casa, de repente está numa situação de vulnerabilidade no emprego, ele realmente isso pode afetar toda a questão do desempenho dele em relação a essa parte sexual, porque a cabeça dele está em outra, né? Toda essa questão dos ressentimentos que as mulheres podem ter, às vezes, por uma insatisfação e de que a coisa seja levada como que ela se sinta ou que a própria relação seja levada de forma a que ela se sinta um objeto, também pode ser uma complicação. Mas a gente poderia falar, assim, citar aqui algumas coisas, o que seria algumas soluções, né? Eu penso, assim, que o casamento é esse harmônio, né? A gente precisa colocar os meios, a gente precisa buscar essa harmonia de forma ativa. Então, né, tem toda uma questão. E, gente, é uma luta diária. É diariamente a conquista, é diariamente o esforço, é diariamente a entrega, é diariamente a renúncia. Por quê? É diariamente que a gente vive. A gente não pode ficar com os votos que nós fizemos no casamento e achar que a coisa está... Como tem um pessoal que fala, né? A luta está ganha, não está ganha. É toda uma questão de um esforço diário. E eu acho que aqui a gente pode citar algumas coisas que, por exemplo, para essas pessoas que estão tendo alguma dificuldade no relacionamento, que isso está refletindo na parte conjugal desse casal, a gente podia dar algumas dicas, né, do que seria mecanismos mesmo que essas pessoas podem estar pegando, né? Então, toda a questão do cansaço. O que eu falo assim, né, dependendo da situação, o marido colocar a esposa para dormir é a melhor forma de amor que pode demonstrar, né? Então, assim, pedir ajuda, às vezes, ao marido chegar e conversar e falar, por exemplo, olha, se eu estou pendente de tudo, recolhi tudo, não adianta você estar esperando no quarto como se nada, porque não tem clima, não tem cabeça. Então, toda a questão, por exemplo, de criar um clima, de cuidar, né, da aparência, tanto mulher quanto homem, de cuidar, gente, da higiene pessoal, né, do asseio.
Então, assim, às vezes o marido que não gosta de tomar banho, não gosta... Poxa, envolve essa pessoa, esse marido, de outra forma, né? Chama ele para um banho a dois, se for o caso, né? Se são coisas que te incomodam e às vezes é um mau hábito que essa pessoa traz desde sempre, a gente tem que agir de forma ativa em relação a essas coisas, né? Então, um dos outros problemas, às vezes, está relacionado a essa falta de autoestima que você comentou, Rafa, por algum motivo ela está se sentindo frustrada, ela não está dando conta do que ela se propôs, da missão de vida dela. Às vezes ela não está tendo tempo de ter uma vida interior, de culminar, de ter um gosto pessoal. Isso sim vai minando. Mas pensar que a gente pode levar, né? O que a gente poderia fazer em relação a determinada coisa? Ou o marido que não procura, né? Que é uma coisa difícil, às vezes é um indício de coisas mais sérias, mas, poxa, gente, colocar uma camisola mais bonita. Assim, trabalhar um pouco a imaginação, você se preparar, porque a partir do momento que a mulher, ela fantasia isso, não estou falando fantasias exorbitantes, mas a partir do momento que a mulher, ao longo do dia, ela percebe, poxa, hoje é um dia que eu poderia ter um momento de intimidade com meu marido, ela vai se preparando ao longo desse dia. Então, assim, tentar fazer uma janta mais simples, colocar as crianças mais cedo, dar esse momento, esse clima de, poxa, chegou do trabalho, está cansado, não vão fazer nada, mas vão ouvir uma música juntos, né? Vão tomar às vezes um vinho, um licor, alguma coisa que seja assim, para lembrar que um e o outro estão presentes na vida, né? Que o outro está presente na sua vida e você está presente na vida do outro. Então, são formas ativas da gente estar tentando sanar essa dificuldade. O que você acha sobre isso, E eu acho muito importante, às vezes, a gente também, quando a gente vê que está precisando de uma ajudinha, né? Está precisando de um algo a mais, abrir mão de certas coisas da casa, sabe? Porque senão a gente fica muito neurótica, pensando assim, não, mas eu só vou deitar depois que eu deixar tudo pronto, tudo em ordem, tal coisa. Né? Por exemplo, a gente que fica preparando, às vezes, o material das crianças para o dia seguinte, a cozinha tem que estar em ordem, tem que estar tudo... Sabe, eu acho que a gente tem que botar, às vezes, um olhar de ordenar devidamente as coisas, sabe? Então, bater o olho e falar assim, tá, tem louça na cozinha, mas é alguns pratos, é alguma coisa, não tem problema que fique até amanhã para agora eu deitar um pouco mais cedo, né? E fazer talvez uma surpresa. Meu marido não tá me esperando agora, não tá esperando que eu vá deitar agora, né? Então, ir pro quarto, ou até mesmo a questão de material, né? Isso por que eu digo? Porque nós somos muito flexíveis, nós somos muito adaptáveis. Então, a gente tem que saber abrir mão. Porque se a gente não saber abrir mão, sabendo que a relação nossa conjugal, né? A nossa relação com o marido, o valor que ela tem, a gente está invertendo a ordem das coisas, né? A gente está começando a colocar a casa em primeiro lugar, a gente está colocando os estudos dos filhos em primeiro lugar, e aí vem até questão, às vezes, de criança que dorme no quarto, né? Poxa, parar, dá uma estudada, não é hora de tirar a criança do quarto? Tá interferindo, né? Mas vai chorar. Tá, mas vai chorar 1 dia, 2 dias, que seja 3 noites, mas depois pronto, ela tá adaptada, né? O mais importante é o casal. Porque a gente começa o casamento em 2 e vai acabar em 2. Então, não dá pra gente ficar tirando, né, o espaço do casal, né, por essas necessidades. Isso que você falou é fundamental, preservar a intimidade do casal, né? E o leito conjugal é um dos maiores pontos de intimidade do casal. Se tem uma criança ali de forma permanente, isso com certeza prejudica esse relacionamento conjugal e até às vezes prejudica o desenvolvimento dessa criança que às vezes está presenciando ou ouvindo coisas que não deveriam em determinadas idades. Né? Então, assim, isso às vezes uma situação muito pontual que é falta de espaço, membros da família, dividem o quarto a família, se entende, mas quando tem essa conexão, esse casal ele dá um jeito, mas às vezes isso pode ser também uma fuga, né? Tem uma coisa que estava vindo que assim tem uma relação às vezes que acontece no casamento que é de perseguição e de distanciamento. O
que viria a ser isso? Isso independente, não só na área sexual, mas às vezes assim, uma mulher que está querendo falar com o marido, então ela vai atrás dessa conversa e ele, pelo cansaço, por não estar com paciência naquele momento, ele se distancia. Então, assim, em alguns momentos nós somos perseguidores, em alguns momentos nós somos distanciadores. Em relação ao ato conjugal, né? Então, assim, uma pessoa que está frustrada, uma mulher que está frustrada, geralmente ela tende a ser um distanciador. Só um minutinho aqui. Ela tende a ser um distanciador e o marido tende a ser um perseguidor. Perseguidor no sentido de que ele vai procurar a mulher, só que a mulher vai inventar as desculpas mais descabidas, entendeu? Só que isso cria um ciclo vicioso também, que um tá sempre indo atrás e o outro tá sempre, digamos assim, fugindo em relação a dar atenção, em relação, às vezes, a ir realmente a ir para a entrega conjugal, né? Então, se vocês perceberem isso, quebrem esse ciclo. Assim, se é um marido que muitas vezes procura, poxa, surpreenda, às vezes, vocês buscando também, sendo mais ativas. Então, parte também dessa questão do cuidado pessoal, né? Quando a gente se cuida, uma unha que a gente faça, quando a gente se depila. Gente, isso eles não notam, mas pra gente faz toda a diferença. A gente se sente assim, você faz a unha, você se sente, uhul, né? A poderosa. Então, assim, às vezes você fala assim, eu vou tomar um banho, eu vou me depilar, porque isso, pra estar com a perna lisinha, pode não acontecer nada, mas esse cuidado já gera uma expectativa, então já gera isso já gera uma predisposição, né, para que algo aconteça. Então, são coisinhas aí que a gente tem que estar atento, né? Toda essa questão dos detalhes, né? Do detalhe do que fazer para cativar, cultivar, né? Conquistar o outro. E também expressar o que a gente precisa que faça para que a gente seja conquistada, para que a gente se sinta, nossa, olha que legal, ele fez isso, né? Eu acho isso que eu ia te falar, Mari. Às vezes a gente dá muito por pressuposto, né? Que o marido entendeu algumas coisas. Ou a gente dá indiretas, ou a gente acha que coisas que a gente está vendo na casa ou com as crianças, que é óbvio que ele já notou. E não, né? Homens e mulheres são diferentes. Muitas vezes a gente vai ter que falar claramente as coisas, né? Realmente falar assim, eu quero que você coloque hoje as crianças para dormir para mim. E o que é colocar as crianças, né? É colocar eles na cama, rezar, apagar a luz e fechar. Vai precisar, às vezes, falar coisas claras, né? Ou, por exemplo, eu mesmo hoje falei pro meu marido, falei, eu vou fazer a live, eu vou desligar, vou comer alguma coisa e vou pra cama, né? Então, pra mim, hoje eu vou deixar a cozinha. Se ele quiser arrumar bem, se não quiser também, bem, né? Mas tá claro, eu não vou ficar limpando a cozinha, eu não vou ficar fazendo outra coisa, né? Então, são coisas, a gente tem que ser muito clara, sabe? Não ficar dando por entendido. Porque, por exemplo, se eu chegasse pra ele e simplesmente acabasse a live, fosse direto pro quarto, e ele só chegasse lá e me encontrasse dormindo, que relacionamento é esse, né? Primeiro que parece que eu abandonei ele. Mas é tão óbvio, eu tô cansada, né? Tipo, ele vai entender, tive um dia cansativo, né? Não é, a gente não tem que dar as coisas por pressuposto, a gente tem que falar claramente, né? A gente não pode, porque é aí que começa a morar o perigo. Aí chega de noite, você tá com uma coisa na cabeça, ele tá com completamente outra, né? E faltou essa comunicação clara. Isso que você falou é uma coisa tão simples, né? Assim, dentro do possível, um e outro esperar o cônjuge, né? Para jantar, para isso, né? Esperar um pouquinho, às vezes até para ir deitar, claro, se os horários não são muito diferentes, né? São detalhes que ajudam a manter essa intimidade para quem tem filho e para quem não tem filho. Né? Rafa, a gente está aqui com alguns minutinhos já, eu acho que já está perto de terminar, porque até a gravação já parou de acontecer aqui. Você tem mais alguma coisa para falar? Você queria deixar mais alguma coisa expressa aí?
Eu acho que pelo que eu me lembro, Mari, a gente falou, né, tudo que a gente tinha combinado. Acho que assim, qualquer ponto que a gente entrar aqui vai dar mais um bom tempo aqui conversando. Mas eu acho que isso já ajuda bastante. E pensando nas minhas seguidoras, nas coisas que elas tinham escrito, eu acho que já ajuda bastante. Ah, que bacana. Gente, eu queria só agradecer a Rafa por essa oportunidade, por vocês que estão aí ouvindo. E lembrando que o casamento é como um harmônio. A gente precisa pedalar, né, fazer por onde para o som acontecer, porque senão o instrumento sozinho não sai som. Tá bom? É isso. Quero dar uma boa noite para vocês aí e a gente vai se vendo por aqui, né, Rafa? Isso. Obrigada, Mari, pelo convite. Rafa, Um abraço. obrigada.